Silvia Regina de Lima Silva, teóloga. Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto. Darás à luz com dores, teus desejos te impelirão a teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Esse versículo que acabamos de escutar tem marcado a vida de muitas mulheres. E, infelizmente, as interpretações que escutamos desse texto nos ferem, nos dói. Se lemos de novo e se lemos só esse versículo, parece que a mulher, que a maternidade, que a relação sexual, que a relação de casal está marcada pela maldição de Deus. E o que é pior, às vezes nos dizem que temos que sofrer porque isso é vontade de Deus. Essa é uma forma de violência contra as mulheres. Vocês conhecem mulheres que pensam dessa maneira? Minhas irmãs, eu não posso acreditar em um Deus que criou as mulheres para o sofrimento, para a dor e para viver sob a dominação masculina. Mas então, como entender esse texto? Para responder essa pergunta, temos que recordar algumas coisas. Os textos foram escritos muito tempo depois dos acontecimentos que estão sendo relatados. Textos como o versículo que acabamos de ler não falam de um acontecimento histórico, mas nos convidam a pensar no sentido profundo da vida. Quando lemos o texto, nos encontramos com a situação que o povo estava vivendo, a realidade da vida do povo de Israel, a vida das mulheres, dos homens, no período em que o texto foi escrito. E no meio das dificuldades, eles se perguntavam: por que a gente sofre tanto? Como surgiu o mundo? Por que a morte? O que Deus quer da gente? E assim começam a recuperar, a escrever a história da criação, falando do passado para entender o presente. E o sofrimento, a opressão da que vivem as mulheres é um dos temas que aparece nesse texto. Só que para entender esse versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, é necessário voltar lá atrás e ler novamente o capítulo 2, onde encontramos o segundo relato da criação. E ali vamos encontrar afirmações muito importantes. Uma é que somos criaturas de Deus. Mulheres, homens, animais, plantas, toda a criação surgiu das mãos de Deus. O capítulo 2 é uma história que lembra a experiência do campo, da roça, onde o ser humano era feliz guardando e cultivando a terra. Depois, homens e mulheres somos criados por Deus, feitos da terra. No começo era um pouco de terra, Adão. Não era nem homem nem mulher, era um ser feito de terra. Depois que Deus faz o segundo ser, aí já estão os seres humanos, diferentes entre si, surgidos das mãos de Deus, em igualdade. Nenhum é mais nem menos que o outro. Somos seres em reciprocidade. Como seres humanos, temos o sopro divino. Carregamos um pouquinho de Deus dentro de nós. Sempre está na gente esse sopro de Deus. O ser humano está em relação com o campo, com a terra, no trato com os animais, tudo numa relação de cuidado mútuo. Por isso, vamos chamar esse capítulo 2 do capítulo que fala da vida em comunhão dos seres humanos entre si e com os demais seres criados. Agora sim, vamos voltar ao capítulo 3. Aqui entra um novo elemento. O ser humano, representado em Eva e Adão, decide tomar suas próprias decisões. Escolhem comer do fruto da árvore do bem e do mal. A partir deste momento, somos seres de escolha, capazes de conhecer o bem e o mal. Fazemos nossas escolhas. Nem sempre os caminhos que escolhemos guardam a comunhão e o cuidado desejado por Deus. E aí, as relações se transformam.
E coisas tão íntimas, tão lindas e profundas como a maternidade, a afetividade, a sexualidade, passam a estar marcadas pela dor e pelo sofrimento. Aqui não é a dor que se sente na hora do parto, mas as condições em que as mulheres vivemos nossa maternidade. A relação afetiva de casal também já não é de reciprocidade, mas pode ser e passa a ser relação de dominação. Castigo de Deus? Não, são parte de nossas escolhas. Mas se o texto não é um castigo, não é uma maldição, o que de bom podemos descobrir nesse texto? Todas sabemos que na vida das mulheres existe muita dor e sofrimento. Mas o caminho para a felicidade, para um projeto de vida e de amor, está aberto. É parte do projeto de Deus para nós. Só que no dia a dia as coisas aparecem misturadas. A vida e a morte, a vida em respeito, amor e cuidado e as forças da dominação, da opressão. O que é importante é que levantemos cada dia acreditando que a palavra de Deus para as mulheres é uma palavra de bênção e não de maldição. Somos conhecedoras do bem e do mal, do que é bom para nós e do que não é bom. Sejamos corajosas, optemos pelo bem, na certeza de que o caminho da nossa felicidade é abençoado por Deus. Essa é a promessa. Ele nos criou para ser felizes. Que Deus continue nos abençoando.